Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos iniciando mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós hoje temos aqui a presença no estúdio do nosso querido companheiro que vem de São Paulo, passando aqui pelo Rio, mas nós estamos pré-gravando o programa, porque ele está passando aqui pelo Rio e já estará de volta a São Paulo quando nós formos ao ar. Mas, de qualquer maneira, você já o conhece. Ele já esteve aqui conosco falando sobre Amélie Boudet, lembra? Pois é exatamente esse mesmo Adriano Calzone, que é professor de cultura digital na área de novas tecnologias, é pesquisador espírita na área do espiritismo pós-Kardec e escritor espírita. Agora, em 2016, ele lançou Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, já fez conosco um programa sobre isso. Tem também um livro de 2012, As Vidas de Van Gogh, porque ele é médium de pintura mediúnica ou de psicopictografia. A visão espírita em ampla pesquisa, um outro livro chamado Kardec, o escritor dos espíritos, um outro ainda, lançado em 2015, em nome de Kardec, em que ele faz um resgate histórico desse período pós-Kardec, e um outro livro ainda sobre Amélie Boudet. E nós hoje estamos e vamos conversar com ele sobre mediunidade. O Adriano Calzone é um médium de várias sensibilidades, com vários caminhos percorridos e em percurso, né? Porque estamos sempre percorrendo em várias modalidades ou tipos de mediunidade. Adriano Calzone, muito obrigada outra vez por estar conosco para participar do Novos Rumos, o que nos dá uma alegria renovada. E hoje nós vamos falar sobre esta sua atividade mediúnica. Quando é que você descobriu a sua mediunidade, Adriano? Você já era espírita quando você descobriu que era médium, ou que é médium? Não era espírita. Eu estava frequentando o período da universidade, em torno aí de 1999, anos 2000. E foi tão interessante porque eu estava num período assim de leituras espiritualistas e tudo mais. E eu fiquei um pouco assim, querendo desafiar um pouco a espiritualidade, sabe? E aí eu fui até a biblioteca da universidade, lá em São Paulo, Universidade Anhembi Morumbi, e eu entrei, sentei assim, a mesa, peguei um papel, coloquei o lápis na ponta do papel e fiz um desafio aos amigos espirituais, né? Eu falei, olha, se existe alguma coisa além, que vocês me provem agora. Eu quero essa prova, né? E a ponta do lápis ali no papel. E eu me concentrei, fiz uma oração ali, e a minha mão começou a se mover no papel. Né? Inicialmente de uma forma imprecisa, e aí quando eu coloquei então uma concentração ali, eu comecei a perceber que estavam surgindo mensagens que não condiziam com a minha linha de pensamento no momento. Aí eu fiquei mais encucado ainda, né? E fiz outros experimentos. E aí eu fui para casa. No caminho eu passei numa papelaria, comprei uma tela, comprei algumas tintas e fiz o mesmo processo de desafio. Falei, olha, as tintas estão aqui, a tela está aqui, se existe alguma coisa além, ainda desafiando, né, desconfiado, que vocês me provem agora. E aí a minha mão começou também a se mexer ali naquela tela, e de repente formou uma figura abstrata, que depois existiam alguns ícones ali de seres que foram localizados até por outros parentes. Nós identificamos uma cena de Jesus ali com os seus apóstolos naquela pintura.
E aí então, todas essas evidências... E você não tinha feito nenhum curso de pintura, né? Nada, né? Admirava, mas foi mesmo um desafio ali, né? Agora, Adriano, nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que a mediunidade é um compromisso pré-natal, não é isso? Antes de o espírito encarnar, nós já sabemos, já fazemos um planejamento da nossa encarnação, então nós já sabemos que vamos ser médiuns, vamos atuar como médiuns. Então, você acha que esse seu compromisso que estava lá dormitando no seu subconsciente foi quem fez aflorar esse seu desejo, que se manifestou como um desafio, mas já era o aflorar do seu compromisso, porque não é recomendável que... Ouvinte, você não faça isso, é porque o Adriano tinha esse compromisso já assumido, ele lembrava disso, então ele fez isso para deflagrar o processo, mas isso não é recomendado, não é isso? Isso, exatamente. É bom deixar bem claro ao querido ouvinte que foi um processo ali que eu estava vivendo, né, uma efervescência cultural e interessado por literaturas, e então a espiritualidade encontrou aquele momento propício para trazer esses elementos, essa bagagem que eu já... Para fazer aflorar isso para o seu compromisso. Exatamente. Isso te aconteceu porque havia esse compromisso anterior, isso. Não é? Desde agora, lá no plano espiritual. Agora é importante dizer que é o seguinte, logo depois desses experimentos, eu, por indicações e até por intuição, eu fui logo conduzido à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Isso. E ali eu já comecei a fazer os cursos da casa, me interessando por estudos, né? Porque nós precisamos também, nesses períodos de descobrimento, nós precisamos também fazer a nossa parte. Ou seja, precisamos procurar o estudo, precisamos estudar as obras organizadas por Allan Kardec. Então eu fui em busca de estudos para entender aquele universo que estava aflorando dentro de mim, né? De dentro para fora. Para você conhecer mesmo o processo, não é isso? Exatamente. Pelo qual você estava passando. Então a gente desaconselha esse trabalho informal, essas iniciativas informais, né? Inclusive, professora, me veio agora a intuição para falar para os ouvintes, extremamente desaconselhava a brincadeira do copo, exatamente, essas brincadeiras modernas de evocação ao espírito. Isso aí são uma grande porta a grandes processos obsessivos, insondáveis, né? Processos que vão trazer grandes prejuízos às famílias, prejuízos pessoais, ao emprego, ao ente querido. E uma vez instalados, às vezes se tornam processos obsessivos de longo curso, que às vezes não podem ser resolvidos, e não são, sim, resolvidos em uma encarnação. Não é isso? Sim, às vezes, sim, mais de uma encarnação para resolver essas coisas que surgem de brincadeirinhas, porque você não sabe que tipo de espírito vai comparecer ali para fazer brincadeiras com a pessoa desavisada, invigilante, que não procurou a casa espírita. Não é hoje, com o advento das redes sociais, né, muitas novidades pululam aí sobre evocação espiritual, né? O jovem que está nos ouvindo agora já teve aí, de repente, curiosidade de se reunir com outros jovens para fazer brincadeira do copo ou evocações com Wicca, algum outro meio. Isso é extremamente desaconselhável. Extremamente perigosíssimo. Então, a gente precisa tomar cuidado, ficar vigilante, ser responsável, porque a gente não sabe quais as forças que nós estamos lidando. Exatamente. Né? Então, é isso. Então, isso que aconteceu com você, porque o seu processo já estava na hora de desabrochar. Sim, exatamente. Foi um processo muito curto. Você foi levado a fazer isso para desabrochar esse processo. Foi muito rápido, uma ponte para que eu pudesse já entrar para os estudos mesmo. Isso. Aí você disse que você fez curso. Você fez curso sobre o livro, né? Dos médiuns, certamente. Isso. Lá dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós passamos por vários estudos, né? O estudo do Evangelho. E eu passei pela formação mediúnica, que durou mais de 3 anos lá na FESP, e foi o que me deu a grande sustentação, né? E durante esse período dos estudos mediúnicos, eu fui convidado para participar do grupo espírita de arte mediúnica, que é coordenado pelo Afonso Moreira Júnior, um dos conselheiros da FESP, grande espírita paulista. FESP é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E aí ele me convidou a participar desse grupo, o GEAN, Grupo Espírita de Arte Mediúnica, e foi aí que eu comecei a colocar em prática, junto com os estudos,
na federação, estudos teóricos, eu consegui colocar em prática toda aquela efervescência. De forma séria e segura. Exatamente. Né? Desenvolver ou educar a sua mediunidade. Isso, né? Isso. Como é que se dava essa reunião aí no seu curso lá do Jean, no grupo de estudos de arte mediúnica? Isso. O Jean ele tinha uma característica muito interessante. Hoje o Jean é um centro espírita que chama Grupo Espírita de Arte Mediúnica, que fica lá em São Paulo. Mas antes de ser o Jean... Capital de São Paulo, isso. Antes de ser o Jean, nós nos reuníamos e promovíamos trabalhos itinerantes. Então o Jean ia até as casas espíritas e lá nós promovíamos eventos não só de pintura mediúnica, mas de poesia, informações espíritas, enfim, palestras. E interessante que o Jean me trouxe então esse contato mais prático com a mediunidade de pintura, que nós chamamos de pintura mediúnica, ou nome mais técnico, psicopictografia, também é conhecido assim. E aí o Jean me trouxe, então, toda essa bagagem. É interessante falar, professor, o meu primeiro contato com o Jean, eu fui como assistente, fui assistir o trabalho, e eu estava lá sentadinho fazendo a minha oração, o primeiro contato que eu tive, e aí o Afonso Moreira bateu no meu ombro e falou assim, olha, os espíritos estão falando aqui para mim que você já está pronto para trabalhar. Pode subir lá e começa a trabalhar. E nesse momento, é interessante dizer que o meu corpo ficou numa espécie de... Eu fiquei eletrizado, assim. Eu sentia uma energia no meu corpo, sabe? Então, acho que as entidades projetaram ali uma emanação energética para que eu pudesse atuar junto com os outros médiuns. O que você disse com subir lá? No palco. Desculpa falar, não, falando dizer, assim, de forma prática. Havia, isso. Ou há, nesse tipo de reunião, uma mesa. Isso, exato. Ou mais de uma mesa? Não, uma mesa bem comprida, né, onde os médiuns... E ali estão as tintas, os pastéis, pincéis e tal. Isso. E os médiuns sentados a essa mesa. Exatamente. Quantos médiuns eram, pelo menos olha, na sua ocasião? Em torno de uns 8 médiuns na época. 8 médiuns. Mais homens ou mais mulheres? Existiam, misto, assim. Misto. 4 homens, 4 mulheres. Mesma e coisa. Alguns ficavam mais especialistas ali na pintura mesmo, com tinta, né? E eu comecei com giz ali, com um pastelzinho. Mas foi bem interessante, assim. Essa minha iniciação foi muito importante. A parte prática é importante. Sim, claro, porque é exatamente o tipo de mediunidade que você vai... exercer, né? Sim, o desenvolvimento mediúnico perpassa pela parte prática. Claro, né? Exatamente. Bom, mas então aí quando você está nesse tipo de exercício mediúnico, né? O Afonso que você falou? Afonso Moreira Júnior. O Afonso Moreira Júnior, que é o coordenador do trabalho, materialmente falando. Isso. Ele fica ali... circulando em torno dos médiuns, vendo como é que se dá isso. Existem outros auxiliares dele ou não? Isso. O Afonso era o dirigente do grupo, então era o principal responsável pela coordenação do grupo e também responsável pela coordenação espiritual, né? Sim. Sempre coordenava a gente nesse sentido. Mas sempre orientando também. É interessante dizer que nós tínhamos médiuns que eram encarregados de dar a sustentação. Se fala pouco sobre sustentação nas reuniões mediúnicas. E é extremamente importante você ter pessoas ali que são amigas, que são queridas suas, que estão fazendo esse trabalho, exatamente. Ficam em prece para dar sustentação. Em alguns casos cantam hinos, não sei se lá... Não, no nosso caso não havia. Pois é. Mas assim, o que acontece quando nós estamos em contato com plateias, existe uma confluência de vibrações muito intensas, né? Sim. Nem todo mundo está pensando em Jesus ou em sustentar o trabalho. Alguns vão ali. só para curiosidade, satisfazer Isso. a curiosidade. Exatamente. E o trabalho da assistência é importante nesse sentido, de dar toda essa bagagem, né? Esse envolvimento espiritual amoroso que essas pessoas que são amorosas para a gente transmitem. Porque a plateia está o tempo todo emanando energias, emanando vibrações, e nem sempre existem vibrações de desconfiança. Né? Vem aqui só para curiosidade, para verificar exatamente. Se é verdade. Isso são vibrações muito sutis que atrapalham no processo mediúnico.
E a gente sente lá, eu digo lá no palco, quando a gente está sentado trabalhando, a gente sente essas quebras de energias ou essas intermitências de energias. Você sabe, nós que fazemos palestras, né? Todos que fazem palestras, nós sentimos isso. Sim. Nós sentimos isso imediatamente. Já quando nós entramos, nós já sentimos como é que está a frequência vibratória do grupo. Inclusive, quando a gente está na preleção, os rumos, né, do nosso pensamento, que eu estava agora falando com você, essa questão da brincadeira do copo, que eu citei, não estava nos nossos planos. Mas veio aí. Mas veio a intuição para citar, né? Por conta dessa movimentação que a gente está vivendo das a redes e tudo mais. orientação para os que trazem essa mediunidade como uma possibilidade de trocar a dor pelo trabalho, não é isso? Trabalhando em benefício do outro. Isso é uma questão do médium que precisa estar bem atento a isso para não enveredar por outros caminhos. Exatamente. É importante dizer o seguinte, a mediunidade é um trabalho de controle. Né? Ou seja, o espírito se aproxima, não existe essa coisa de entrar no corpo do médium, isso aí não existe, né? A gente percebe pelos nossos estudos que há um contato perispiritual ali entre o seu perispírito. É a interpenetração de fluidos no corpo perispiritual de um e de outro, do espírito comunicante, seja ele através da psicografia, não é? Ou da voz, ou da escrita, ou da pintura mediúnica, ou da música, do piano, que seja. Então, essa interpenetração de fluidos se dá no nível do corpo perispiritual. Exato. E é importante dizer o seguinte, o tempo todo o médium tem que estar em controle do seu aparelho. O aparelho, digo, o corpo, as suas faculdades psíquicas, porque o espírito praticamente, logicamente, não pode dominar o médium a ponto de bater na mesa ou proferir palavras de baixo calão. O médium tem que ter esse controle. A responsabilidade, como diz André Luiz, também é do médium, do medianeiro que está no processo ali, né? Claro, e o corpo é o templo do espírito. Você não se afasta da sua casa, entrega a sua casa a quem até você nem sabe quem é, porque não sabe que espírito está chegando. Você não pode abrir sua porta, a sua casa física, para tomarmos um exemplo, e entregar isso assim a qualquer um que chegue. Sim. Outra intuição, professora. Muitos médiuns iniciantes surgem neles um sentimento de medo. O sentimento de medo é uma questão muito complexa e complicada, porque o medo paralisa as iniciativas de estudo mediúnico e estudo prático também. Então nós precisamos confiar mais nos amigos espirituais, nós precisamos entregar mais o nosso trabalho, a nossa confiança aos confrades que estão nos guiando, né? Encarnados que estão nos guiando também, o dirigente do grupo espírita. A gente precisa confiar mais no grupo que participa com a gente, né? O processo de desconfiança, ele é importante, mas quando se torna muito agudo, pode gerar o medo, pode gerar o descaso, pode gerar várias questões aí. Então a gente precisa descartar a questão do medo, né? Se você está sentindo alguma coisa no seu corpo, deixa fluir essa energia, esse sentimento. Se está sentindo uma vibração diferente nos seus braços, está formigando as suas mãos, vai passar, é um processo. A mediunidade, ela é um processo de desenvolvimento. Nada é feito para logo, né? É um processo, leva anos esse processo. Então tem que ter paciência, perseverança, confiança, estudo, e não pode ter medo. O medo é um dos fatores que paralisa o processo de desenvolvimento mediúnico. Exatamente. Isso. Lá no GEAN, você também fez cursos sobre desenho mediúnico e modelagem mediúnica? Sim. Ouvinte, você já ouviu falar em modelagem mediúnica, hein, ouvinte? É pelo mesmo processo, né? Uma visão particular que eu tenho é que, assim, é importante, sim, que as pessoas busquem a cultura artística, busquem as informações artísticas, seja conhecendo mais a história de vida desses pintores, não só os famosos, mas da cultura artística geral. E se a pessoa tiver interesse em buscar algum conhecimento mais artístico, seja de desenho, seja de pintura,
também é importante. Por quê? Porque são fatores do conhecimento da cultura que vão depois auxiliar no processo do trabalho mediúnico. São ferramentas que os espíritos vão poder contar, vamos dizer assim, claro, para que quando tiver o processo da mediunidade ali, eles vão... contar com um instrumento exatamente, hábil, não é isso? Sabe que você já tem aquela bagagem, aquela gavetinha preparado. De conhecimentos específicos. Então, eu sou da opinião particular, de que é importante sim que você estude não só a cultura artística, como também, se tiver interesse mais profundos, né, buscar noções básicas de desenho, de pintura, que isso vai ajudar no processo. Agora, sim. O desenho se assemelha muitíssimo ao quadro, não é isso? Sim, claro, o desenho é a alma da pintura. Não é isso? Agora, a modelagem mediúnica, hein? Como é que é Exato. Eu fiquei durante um bom tempo praticando, né, desenvolvendo o trabalho da pintura, e aí eu fui intuído para se trabalhar com argila. E foi um momento mágico, assim, no bom sentido. Lá no Jean também. Não, no Jean não. Aí já foi um outro momento, assim. Foi um outro momento que eu participei num centro apegado à minha casa. E foi interessante porque eles intuíram a trabalhar com a argila, né? A gente fala modelagem porque a argila você modela. Sim. A escultura seria você tirar o elemento ali da pedra, né? Tem um conceito diferente. E aí eu montei uma estrutura para sustentar essa base da modelagem e fiz todo esse trabalho nesse grupo. Foi interessantíssimo porque houve uma captação de uma outra faixa de entidades ligadas à escultura, à modelagem, outros espíritos com energias diferentes, intenções diferentes. Foi uma vivência muitíssimo interessante. O que eles modelavam, basicamente? Basicamente bustos. Engraçado que o início foi muito assim primitivo, aquela coisa muito sem forma, né? E com o passar dos tempos começaram a surgir mãos, formas muito detalhadas, e essas informações começaram a vir durante o trabalho. Sim. E uma outra médium da minha família me ajudou a trazer a contextualização desses bustos. Olha, quem eram essas pessoas? A influência que elas tiveram, por que elas estavam ali trabalhando comigo. E eram pessoas comuns? Espíritos, a gente fala, né? Pois e eram espíritos comuns, assim, ou seus conhecidos, ou de artistas desencarnados? Sim, alguns desencarnados, conhecidos, e a maioria não conhecidos, assim, que eu tenho uma grande inclinação por espíritos anônimos. Sim, então você diz que alguns artistas, escultores desencarnados também estavam ali junto com você para produzir. Sim, o trabalho da modelagem ele acaba, entre aspas, atraindo esses espíritos que se afinizavam mais com a escultura, claro. Né? É uma questão de sintonia. Bem, então, que tipos de mediunidade você desenvolveu, Adriano? Assim, ao longo desses anos, né, que são poucos assim, foi em primeiro lugar, então, a pintura mediúnica, psicopictografia, é um nome complexo. Eu tive também experiências com a psicografia, a audiência já é uma coisa meio que automática, assim, né? E a questão, a intuição o tempo todo, sim, claro, a gente está o tempo todo, né, a inspiração captada. E a novidade é o desenvolvimento da vidência, que aconteceu em função de um outro momento da minha vida que foi importante. Amigo ouvinte, que é disso que nós vamos tratar no segundo bloco. Você vai adorar, porque é uma coisa absolutamente inovadora. Mas você também faz psicometria. Sabe o que é psicometria, sim. Hein, ouvinte? Antes de irmos para o intervalo. É isso aí, aguardem. Então, amigo ouvinte, nós estamos indo exatamente para esse breve intervalo. Você sabe que ele é breve e sabe também que vai valer a pena voltar aqui para o segundo bloco. Fique conosco, quando nós continuaremos com o Adriano Calzone. E agora para falar de um experimento com mediunidade que você vai adorar conhecer. Até já, amigo ouvinte. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos.
Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Esse programa que traz para você informação, cultura e prestação de serviços. Nós hoje, agora neste segundo bloco, continuamos nossa conversa com o nosso convidado especial e especialista no tema mediunidade e experimentos mediúnicos. E nós, ao final do primeiro bloco, perguntamos, amigo ouvinte, você sabe o que é psicometria? O que é psicometria, hein? E o que isso tem a ver com o que você fez em julho de 2013, hein, Adriano? Sim. Olha, psicometria é um assunto pouco falado, ventilado no meio espírita, mas é um trabalho, uma iniciação mediúnica, uma sensibilidade extremamente interessante. Ou seja, o próprio André Luiz, nas obras, né, de André Luiz, tem um capítulo que ele fala sobre a psicometria. E é interessante, a psicometria é o seguinte, é você, por meio da sua bagagem energética ali, da sua sensibilidade, seja pelas mãos, seja pelo olhar, seja pela força do pensamento, você capta a vibração dos objetos ou dos ambientes em que você está, ou das pessoas, principalmente, Sim. né? Então, assim, a minha experiência com psicometria é mais com as mãos, né? Eu coloco as mãos em determinados objetos e eu faço a leitura psíquica desse objeto. Ou seja, a partir do momento que eu coloco as mãos, me começa a vir uma espécie de... É como se aquele objeto tivesse, e tem mesmo, energeticamente, claro. Tem uma memória Isso. da pessoa, das emoções, dos pensamentos, das vibrações da pessoa, por exemplo, que possuiu aquele objeto, exatamente. Como no nosso exemplo, não é isso? Exatamente. Então, se você, por exemplo, tiver uma joia, ou uma caixinha, ou uma roupa, e você, Adriano, coloca a mão ali sobre essa peça de vestuário, essa caixinha, você capta o quê? Dá um exemplo para o nosso ouvinte. Isso, a gente capta a história da relação íntima que essa pessoa teve com esse objeto. Nós encarnados, né, temos assim um grande apego às questões materiais. A objetos nem se fala, né? O amigo ouvinte deve estar agora, de repente, fazendo reflexões a questão do apego que ele tem a determinadas coisas dentro de casa, ou a móveis, imóveis, enfim. Mas nós nos apegamos. Esse apego faz com que você coloque a sua energia para ela ficar ali grudada, digamos assim, naquele objeto. Vamos usar essa palavra. A palavra é essa. O grudado é mais... E essa palavra memória do objeto vem do André Luiz. Né? O André Luiz fala que os objetos têm memória. E tem mesmo. E quando a gente, então, faz a colocação das mãos ou o olhar nesses objetos, a gente começa a ter uma espécie de roteirinho Sim. sobre a história, né? A relação desse objeto com a pessoa, até os sentimentos que a pessoa nutre ou nutriu por aquele objeto, o apego que ela teve. Desejo de posse, ou então inveja. Ou questões mais assim, engrandecedoras também, como a beleza da relação que ganhou de presente do marido, da mãe, da mãezinha que desencarnou. É uma memória do amor, Isso, né? é uma memória de afeto também, não só coisas ruins, né? Que a gente às vezes se concentra mais nas ruins, mas também nas questões sutis dos afetos, das questões bonitas. A gente está falando sobre psicometria. Eu lembrei de uma outra ocasião que eu estive aqui no Rio, visitando o Forte de Copacabana. E eu estava dentro lá da visita e tinha um canhãozinho Sim. pequeno lá dentro. Deve estar no mesmo lugar ainda. E a roda desse canhão estava se mexendo, sozinha. E eu falei, nossa, é um objeto interessante para psicometrar. Sim. Né? E eu coloquei a mão naquele objeto e eu senti que aquele objeto, além da memória que ele existia um espírito que ainda estava ligado a ele ali. Ah, sim. Com referências à guerra, né? Que eu não sei qual foi, mas que tinha uma ligação com guerra. Então, a presença perispiritual, de alguma forma, estava imantando aquela pequena peça de museu do Forte de Copacabana.
e estava ainda ligada. Esse espírito, de alguma forma... Não conseguiu se libertar. Exatamente. Né? Ele não estava necessariamente presente ali. Mas a presença espiritual, a força espiritual dele, de alguma forma... A energia que ficou ali imantada, isso, né? a ponto de fazer aquela roda girar. Lentamente, mas a roda estava girando. E aí, a partir do momento que eu posicionei minhas mãos ali, eu comecei a captar um universo das emoções, daquele espírito, que foi um espírito ligado à guerra mesmo, e teve alguma relação muito íntima com aquela peça, aquele pequeno canhão. Então, é um universo extremamente interessante, pouco estudado dentro da doutrina, estudado seriamente, né? E há muitas possibilidades de estudo, de até usar esse meio como ajuda ao próximo, que é o nosso principal objetivo dentro da doutrina. Amigo ouvinte, então nós já temos aqui os elementos fundamentais para o Adriano Calzone agora nos contar o que ele foi fazer fora do Brasil em julho de 2013, porque ele aqui já colocou a questão da psicometria, porque ele faz isso, é médium de psicometria, e também falou da captação de vibrações de guerra, etc. Mas onde é que você foi? Tinha havido guerra lá em julho de 2013, hein, Adriano? Sim, aconteceram fatos históricos, né? Eu fui para a Alemanha, eu fui numa região em que Hitler esteve muito atuante, envolvido, as tropas, os soldados, enfim. Em verdade, o que aconteceu em julho de 2013 foi um convite que eu recebi por meio de cientistas paulistas e cientistas de Minas Gerais. O primeiro é o Dr. Júlio Pérez, de São Paulo, e o querido Dr. Alexander Moreira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, esses dois cientistas se reuniram junto com cientistas da Universidade de Aachen para promover... Aachen na Alemanha. Aachen na Alemanha, uma cidade na Alemanha. Que é perto ali da Bélgica. Isso, é divisa da Bélgica com Holanda. É uma cidadezinha, ela está muito próxima ali. Eles se reuniram para promover o primeiro estudo científico envolvendo neuroimagem e pintura mediúnica. Uhum. Quer dizer, amigo ouvinte, o que acontece na cabeça, no cérebro do médium quando ele está fazendo pintura mediúnica? Ou seja, quando um pintor desencarnado está pintando através das mãos dele. Isso. E conversando mais no particular com o Dr. Júlio Pérez, eu perguntei quais os objetivos primeiros desse estudo. E ele deixou bem claro para mim. Nós, cientistas, desejamos provar a comunicabilidade espiritual utilizando os recursos da neuroimagem. E vocês, como médiums de pintura, vão nos possibilitar, ou não, mas nós vamos pesquisar para isso. Hipótese de trabalho, exatamente, né? Hipótese de trabalho. Para nós constatarmos isso. Né? Isso. É ressonância magnética. Ressonância magnética, exatamente. E aí, então, nessa época eu havia lançado o livro Pintura Mediúnica. As Vidas de Van Gogh, não é isso? Sim, esse também. Aí o que aconteceu? Eles me convidaram, na verdade, me convidaram e mais 8 médiuns brasileiros. Então tem médium da Bahia, tem médium de São Paulo, médium de outros estados. E aí nós passamos por um processo seletivo bem rigoroso, né? Foi bem rigoroso, porque, por exemplo, não poderia ter não poderia ter metal no corpo para fazer esses experimentos dentro de um aparelho de ressonância magnética. Sim. Então esse foi um dos critérios, não poderia ter tatuagens. Então foi bem rigoroso o processo. E reunindo então esses médiuns, nós fomos para a Alemanha em julho de 2013. Ficamos hospedados nas instalações do Hospital de Aachen, na Alemanha. E ali aconteceram várias experiências fantásticas. Nós tivemos, então, o estudo propriamente dito dentro da Universidade de Aachen, dentro dos aparelhos de ressonância magnética. Foi tão interessante porque a gente tinha que ficar deitado ali dentro, com os braços bem comprimidos, porque o espaço é pequeno. Exatamente. E eles bolaram uma espécie de mesinha para que a gente pudesse realizar as pinturas. Eu já ia perguntar a você, que você, amigo ouvinte, certamente ficou curioso. Mas como é que eles vão captar o que está se passando no seu cérebro se você está dentro daquela máquina que é toda apertadinha para os nossos braços, não é isso? Exatamente. A gente tinha que ficar numa situação um pouco imóvel, né? Só os braços que se moviam,
E aí foram colocadas as folhas. Aí, no caso, não dava para trabalhar com tinta. Então, foi colocado ali giz, carvão. E aí a gente vestiu também um óculos chamado Google. E esse óculos era a visão que os cientistas tinham das nossas vistas. Só para vocês terem uma ideia. Foi tudo muito interessante. A espiritualidade estava intensa ali dentro, intensa. Eu senti muita presença espiritual, assim. Então, todo esse trabalho, essa iniciativa científica foi regida pelo plano espiritual. Acredito que a iniciativa veio deles, né? Foi muito intenso. Então, nós passamos... Os operadores dessas máquinas de ressonância, eles estavam dentro do conjunto da equipe de experimento? Não, eles eram técnicos da universidade. Só os técnicos da universidade. Exatamente. Eles mal sabiam o que estava acontecendo, depois eles descobriram que o assunto estava muito espiritual para Mas quando que eles iam ver uma pessoa entrar na máquina com tinta, com crayon, com carvão e tudo? Inclusive, professora, só para você ter uma ideia, o que aconteceu foi o seguinte, houve uma certa desconfiança do trabalho que estava sendo realizado ali, pela parte, por médicos alemães que vinham ali ver o trabalho e pelos técnicos. E aí, um dos médios do grupo psicografou uma mensagem em alemão arcaico espelhado. Espelhado, amigo ouvinte, é aquele que você lê como se fosse num espelho, do lado de um lado para o outro. Isso. E aí, aí gerou um grande enigma do que seria aquilo, né? E aquilo foi traduzido por um próprio técnico que era historiador, que gostava, e ele identificou naqueles dizeres ali uma expressão do alemão arcaico. Então foi uma das formas que a espiritualidade encontrou para quebrar um pouco essa desconfiança. Para provar que ali havia realmente alguma outra coisa, né? Exatamente. Então, nós realizamos esses estudos dentro dos aparelhos de ressonância magnética. Teve alguns momentos que a gente fazia pinturas anímicas, ou seja, eu mesmo, Adriano, fazendo, porque eles queriam medir também. O aparelho de ressonância faz a diferença, né? Da sua mente quando produzia por si mesma. Isso mesmo. Ou quando produzia por influência de outra mente, que é a do pintor desencarnado. Exatamente. Eles queriam, por vários parâmetros, essas analogias. E saber como que a atividade cerebral reagia de acordo com determinadas ações ali. Isso foi muito interessante. Agora, uma outra questão que isso não foi muito falado, né, porque ficou meio entre o grupo, foram os experimentos mediúnicos que nós fizemos em torno do Hospital Arrhen, né? Isso muito interessante, porque nós sabemos nossas que lá... visitas técnicas. Isso. Essas vivências dentro do hospital. Na verdade, vocês ficaram quantos dias lá? Nós ficamos 9 dias. 9 dias. E esse era um centro de treinamento dos nazistas, é isso? Não. O Hospital de Arrhen é o hospital da cidade. Mas vocês estiveram também no centro de treinamento... Isso. Uma das nossas das visitas SS, técnicas. Que eram aquelas tropas e tal. Isso. Hitler estabeleceu 4 centros de treinamentos dentro da Alemanha. E nós visitamos um deles, né? Que eram treinamentos de oficiais que iam comandar... Sim. Olha que interessante. Iam comandar os exércitos do Holocausto. Sim. Então, ali que era o treino desses soldados que se transformavam em oficiais para comandar exércitos. E a gente, então, teve essa visita... Nós vamos falar agora sobre ela? Sim, pode falar. Vamos lá. Não é, ouvinte, você não está gostando? Eu também. Pois é. Foi tão interessante porque o convite foi feito aos médios, né? Nós não fomos assim, forçados a nenhuma situação. E alguns médios se recusaram a ir por conta do universo que esses ambientes... Sim, carregam, porque ainda. Porque são vibrações pesadas. Então alguns médiuns pressentindo já se sentir mal ou passar por alguma situação difícil preferiam não ir. Como eu sou curioso, você foi. Vamos lá ver o que é, né? Bom, enfim, foi... Mas você não foi sozinho, foi algum outro médico? Não, a maioria sim foi, alguns desistiram, resolveram ficar no alojamento, mas foi uma vivência extremamente relevante, assim, até para o meu desenvolvimento como médium, e porque nós íamos passando pelas instalações desse centro de treinamento da SS,
E existiam algumas peças ali. Por exemplo, aquela águia de Hitler. Sim. Né? Existiam esculturas, né? Os grandes escultores com aquele ideal nacionalista foram contratados e vestiram a camisa para produzir. São obras belíssimas dentro daquela realidade. E existiam peças, então, da escultura nazista ali. Então, nós tivemos a oportunidade de psicometrar algumas delas, e algumas traziam algumas lembranças bem... traziam informações, né? Paisagens muito pesadas, informações precisas. E nós fizemos uma reunião mediúnica lá dentro. Isso ainda não foi falado. Mas estamos falando agora, né, ouvinte? Isso estava em off até então. Obrigada pelo furo de reportagem. Vamos lá. Bom, nós fizemos uma reunião que foi muito séria. Dentro desse centro de treinamento, dos futuros dirigentes do Reich, né? Os soldados, né? E, assim, que iam ser dirigentes. Que iam se transformar em oficiais para comandar as tropas que desencadearam no Holocausto, que nós conhecemos aí, nessa grande mancha na humanidade. Bom, que é uma matança, né, dos judeus. Sim. O que aconteceu ali, que foi assim uma grande lição, acho que para todo mundo, porque a gente esperava mediar espíritos muito sofredores, que estavam passando ainda por grandes dificuldades ligadas ao Holocausto ou ao comando de tropas e tudo mais. Mas as entidades projetaram para a gente cenas ali que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que foram cenas de jovens alemães que acreditaram naquele ideal nacionalista de Hitler, e muitos, né, não vamos dizer todos eles, mas muitos entraram nesse sistema no sentido assim de pensando em melhorias familiares. Sim. As famílias estavam acreditando naquele sistema todo. Foi uma propaganda tão grande que se criou em torno do nazismo, que esses jovens, esses cidadãos alemães acreditaram nesse universo, e muitos desses soldados que entraram estavam no momento passando por dificuldades e assumiram, entraram, né, nesse sistema acreditando que iam contribuir para um país positivo. Então, as captações que nós fizemos ali foram captações de jovens que chegaram até aquele ambiente completamente envolvido naquele universo nacionalista. Um sonho, né? Um sonho nacional. Agora, essas vibrações que vocês captaram eram, assim, de positividade pela esperança, pelo sonho, mas também havia de decepção? Sim. Existiam algumas captações que nós fizemos, foram de jovens descobrindo aquilo ali e chorando às escondidas. Eu particularmente fiz algumas captações de jovens assim, chorando por estar ali e começando a entender toda aquela engrenagem. Eles não queriam mais aquilo, né? E ao mesmo tempo não podendo mais sair daquilo. Saber. Porque, né, é um caminho que não você entra. Não tinha volta. Então nós fizemos ali captações de jovens extremamente chorando, copiosamente, assim, pedindo pela mãezinha. Estou um pouco emocionado. Porque a gente tem uma imagem um pouco distorcida, né, do que foi o nazismo, e a gente tem que entender essa questão humana, do ser humano interagindo com aquilo e ao mesmo tempo sendo enganado nesse processo. Então essa emoção que eu estou tendo agora foi a emoção que eu tive lá, assim, de captar tudo isso e ver que são pessoas que foram enganadas, muitas delas, né? Sim. Claro que nesse meio também tem pessoas Claro, havia umas que tinham essa tendência e tudo, uma válvula de escape das suas tendências. De uma psicose até. Mas havia outras que foram enganadas. Aliás, o povo foi enganado. O povo, de uma forma geral, foi muito enganado. Foi, não é isso? Então, já estou te perguntando sobre essa pintura que você fez. Agora você está falando da psicometria, não é isso? Você fez psicometria lá nesse centro de treinamento, mas você também fez psicometria em outros cenários, por exemplo, lá no hospital. Você chegou a fazer psicometria no hospital? Sim, no hospital a gente ficou assim... O hospital é fantástico. Vocês ficaram restritos à ressonância? Sim, mas o hospital... Ele tem ainda, né? Claro, ele tem um ateliê de arte dentro do hospital. O Hospital de Aachen é um hospital incrível. As paredes não são verdes, nem azuis, nem brancas. As paredes são coloridas.
tem todo um estudo de Gestalt ali dentro que foi planejado. E dentro do hospital existia um ateliê de arte, que é a arte terapia. Vamos dizer ao ouvinte que é Gestalt, que é uma teoria de percepção que diz que o indivíduo, a criatura humana, capta primeiro o conjunto inteiro das formas e depois é que percebe os elementos constitutivos daquele quadro, não é isso? Isso mesmo. E então, nós atuamos ali no ateliê, né, do próprio Hospital de Arrhem, realizando as pinturas ali, intensamente. Mediúnicas, mas nós tivemos outras visitas também. Por exemplo, visitamos igrejas, né? Eu tive a possibilidade de fazer captação psicométricas em altares, em estátuas. E o que você captou? Muitas informações de época medieval que eles viveram ali. Muitas coisas do passado, assim, vivências do passado. Porque a minha captação psicométrica ela vem por projeção de imagens. E aí eu começo a ver essas imagens e faço uma interpretação delas. E muitas coisas vêm muito precisas. Mas é interessante dizer que eu fiz uma mediação de pintura mediúnica dentro do Hospital de Arrhem, e essa mediação veio a imagem do mentor espiritual do Hospital de Arrhem. E o mentor espiritual do Hospital de Arrhem é uma entidade hindu que teve envolvimento com todo o trânsito de judeus que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e os judeus passaram por Arrhem. Olha que interessante. Sim, que interessante. Arrhem é uma cidade de transição, muitos tentando fugir, né, da Alemanha, passando por ali para ir para a Bélgica, para ir para a Holanda. E ele atuou nessa... Ajudando essas os pessoas, judeus a exatamente, fugirem. Né? E na espiritualidade ele se assume perispiritualmente como uma figura de hindu. Então a imagem dele veio como hindu. Foi muito interessante. E trazendo simbologias da questão de Arrhem, dos ele trabalhos que são não? realizados ali. Não, o nome não veio. Mas a imagem foi muito clara e principalmente a função do hospital naquele ponto ali. Né? Mais no sentido contemporâneo mesmo. Essa riqueza das suas vivências lá vai sair publicada, essa riqueza toda? Isso mesmo. O Dr. Júlio Pérez já está anunciando a publicação dos resultados do estudo científico. Provavelmente em 2017 teremos aí o resultado. Nós estamos também aguardando possivelmente um documentário que foi realizado lá, principalmente pela jornalista Denise Paraná, a biógrafa do Lula. E então nós estamos aguardando. Foi também um cinegrafista, então? Sim, o cinegrafista também ligado à Rede Globo de televisão. Então nós estamos aguardando primeiramente os resultados desse estudo, e vamos ver também se sai o documentário. Mas há grandes expectativas desses resultados. Só assim, frisando que o Dr. Júlio o Dr. Júlio e o Dr. Alexander já vinham realizando esses estudos. Em 2008, eles levaram médiuns psicógrafos para os Estados Unidos, e aí eles decidiram fazer com médiuns de pintura em 2013. Isso, e o resultado possivelmente agora em 2017. Então eles estão fazendo, quase que escaneando os tipos de mediunidade, é isso? Exatamente. Como grandes cientistas espíritas, olha só, cientistas espíritas contemporâneos, pessoas seríssimas. Sim, claro. Estão fazendo trabalhos de ponta, né, usando a tecnologia dentro das especificidades profissionais de cada um. De cada um, isso. E nós sabemos que o Dr. Júlio Pérez é psicólogo e o Dr. Alexander Moreira é psiquiatra. Psiquiatra, não é isso? Exatamente. Pois é. Amigo ouvinte, nós aprendemos bastante, tivemos furos de reportagem aqui com o professor Adriano Calzone, mas acabou-se aqui o nosso tempo no Novos Rumos. Agradecendo mais estas informações preciosas que Adriano Calzone nos trouxe, agradecidos também pela sua confiança, pela sua emoção com que você nos brindou em confiança, agradecendo aos mentores espirituais que estiveram aqui conosco, em especial nestes momentos, e mais uma vez por toda a sua colaboração, contribuição aqui ao Novos Rumos, nossos corações agradecidos. E convidando você para voltar, viu, Adriano? Muito obrigado, agradeço imensamente o ouvinte de nos estar ouvindo até agora, professora Nádia, pelo
grandioso trabalho à frente da divulgação da doutrina espírita aqui no Rio de Janeiro. Estou extremamente emocionado e constatando todo o seu trabalho aqui, trabalho pioneiro, né? Um trabalho de muito amor, de muita entrega. É uma femme forte, né? Uma mulher forte como do espiritismo no Rio de Janeiro, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada, Adriano Calzone, pela sua generosidade, palavras ditadas pela sua generosidade, que eu recolho com carinho, apesar de não ser delas merecedora. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua contribuição. E a você também, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.